Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Seu Cliente Podcast, aquele local em que a gente fala sobre atendimento, sobre experiência do cliente. E hoje tem um convidado super especial, que é meu amigo também, Antônio Bortoleto, um dos fundadores do Clube de Permuta. Muito obrigado aí, viu, Antônio, pela sua presença. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. É bate-papo de amigo, então tá fácil, irmão. Tá fácil esse bate-papo. Com certeza. Já fui no seu podcast também, Exato. né? Foi ótima experiência. E estamos sempre juntos na ABF, né? Então, além do Clube de Permuta, você também está sempre presente na Associação Brasileira de Franquias, né? Isso, associação da qual eu sou diretor, né? Eu represento Minas Gerais e o estado do Espírito Santo agora. Não sei se você sabe, a gente anexou o Espírito Santo na diretoria de Minas, então tá super legal. A ABF, ela só cresce, né, cara? Então, o trabalho que a gente faz, a gente pode falar mais sobre isso, mas é um trabalho gostoso de fazer. Muito bacana. E vamos lá, Antônio, né? Bora. A gente estava até discutindo cliente oculto. Tem gente que acha complicado, agora Clube de Permuta. Nossa! É difícil de explicar, mas eu particularmente sou apaixonado do conceito, né? Desde a primeira vez que eu vi, que eu conheci. Então, bem rapidamente, explica para o pessoal que está nos ouvindo aqui, que a gente tem uma série de ouvintes especiais, o que é o Clube de Permuta. Legal, Brunão. Bom, eu gosto de falar o seguinte, o Clube de Permuta, primeiro de tudo, ele é uma plataforma de relacionamento. A gente conecta empresários. A gente nasceu e somos a essência do B2B. A gente só cresce por indicação. Então eu não sou uma empresa de varejo. A gente não vai no Google e não bate porta e fala, venha para o Clube de Permuta. Não. Você, para entrar, foi indicado por alguém e você já indicou outras empresas para fazer parte do Clube de Permuta. Então a gente só cresce dessa forma. Quando essa pessoa indica alguém e ela vai fazer parte, ela passa por um processo, uma análise, vamos dizer assim, onde a gente tem um questionário, onde a pessoa coloca as despesas da empresa dela. A partir do momento que ele bota as despesas da empresa e do que ela gasta até na vida dela, cara, eu já sei tudo que ela precisa comprar, concorda? Então, eu sabendo tudo que ela precisa comprar, com aquela quantidade de empresa que eu já tenho lá dentro, eu consigo saber também quem pode vender para ela. Meu sistema faz um cruzamento de informações, Brunão, e aí ele me gera um limite, é um crédito. A gente chama de limite de operações. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela for ativa no nosso sistema, ela pode comprar e vender dentro daquele limite. Ela compra de quem ela precisa e vende para quem está querendo o serviço dela. É diferente da permuta bilateral. Permuta bilateral é eu precisar do seu cliente oculto, seu cliente oculto precisar do clube de permuta, a gente troca e segue a vida. Mas a gente só existe da seguinte forma. O Bruno precisa do clube de permuta, mas o clube de permuta, por exemplo, não precisa do Bruno agora. Então vocês precisam de alguém. Eu sou esse alguém para intermediar essas transações, intermediar todas essas negociações através desse limite que a gente entrega. Então, de forma rasa e rápida, eu sou um ambiente de empresário onde dono conversa com dono através da minha plataforma de relacionamento, mas eles fazem negócio. Como que eles fazem negócio? Através do limite, entregando o produto que ele tem. Você compra o que precisa, pagando com o que você tem. Então, a cliente oculto, por exemplo, seu cliente oculto, quando ele chega e compra no Clube de Permuta, ele compra o que ele precisa. E como é que ele paga o meu ecossistema? Vendendo os serviços dele de cliente oculto. Basicamente é isso. Muito legal, Antônio. A ideia é sensacional, né? E até comentar que nesse final de semana eu participei de um evento, né? Que é o Scale Show do Rafael Matos, mandando abraço para ele, Joel Cara genial. Jota. Cara genial. E aí ele me chamou no palco justamente para falar, né, do podcast, que tá sendo muito sucesso. E além disso, ele falou assim, Bruno, você é a pessoa que mais economiza que eu conheço na história. É impressionante tudo que você economiza. E aí eu falei, olha, inclusive eu vim de Uber para cá, eu consegui meiar Uber no aeroporto. Então eu economizei R$50 no aeroporto vindo pra cá. E eu falei, Rafa, e sabe o podcast que eu gravo? Eu gravo com permuta. Então eu pago em permuta o podcast e eu presto outro serviço de cliente oculto. Então todo mundo no palco, né, depois veio me perguntar assim, como funciona? Que legal. Como que você faz para gravar um podcast em permuta, levar leads, clientes, depoimentos e ainda conseguir ganhar dinheiro através disso? Então acho que aí tá um exemplo muito claro. Muito bom, que depoimento, né? Maravilhoso. Já vou fazer um corte para mim e vou usar nas minhas redes sociais. Pode usar nas redes sociais. E hoje, Antônio, ficou tão forte o Clube de Permuta que até a escola da minha filha eu já pago em permuta. Então legal. Olha que coisa bacana, né? Tá envolvendo educação, sequência, família. Então são várias as ocasiões em que a gente pode usar o Clube de Permuta. Porque isso tudo, Brunão, é o dinheiro do dono. Como você é o dono, para você pagar suas coisas na sua vida normalmente, a sua empresa gera lucro, paga seu prolabore ou resultado, você não bota no dinheiro na sua conta no banco para você comprar as coisas? É a mesma coisa. A diferença é que você está pagando com o serviço da sua empresa ao invés de você pegar o dinheiro do banco. O dinheiro do banco você deixa lá. Gasta com o que eu não tenho.
Agora, tudo que eu tenho, você tem que mirar os olhos para lá. Esse é o grande lance que a gente trabalha, sabe, Bruno? É essa educação que a gente tenta levar para o empresário. Porque todo mundo está acostumado com dinheiro. Você, eu, todo mundo, um dia a gente só fez tudo em dinheiro. E aí, quando a gente leva a possibilidade da pessoa poder fazer as coisas em permuta, ela meio que sai da roda dela normal, ela fala, mas como? É diferente. Mas é simples. É diferente, mas é simples. Quando a pessoa pega, igual você pegou rapidamente, o entendimento do clube de permuta e o poder que isso gera no seu caixa, você falou, pô... Aliás, eu conheço bem você, tudo que você vai comprar, antes de você comprar, você olha se tem no clube. Exato. Porque você já entendeu o tamanho da economia que você faz conosco. Então, esse é o grande trabalho que a gente tem que fazer no Clube de Permuta. Essa educação que a gente tenta levar através das nossas redes sociais, da minha rede social, do Léo, meu irmão, né, sócio e fundador do clube. Então, assim, a gente tá levando essa informação para frente. Esse é o grande lance. Que legal, muito bacana. E me conta assim, Antônio, a experiência, né, do cliente para você, você atende o público B2B, você tem um empresário, que é o seu cliente, que é um público mega exigente. O que você faz, né, hoje em dia para poder trazer um atendimento de excelência para esse empresário? Boa pergunta, Bruno. De verdade, boa pergunta. Porque o que eu vou responder diante dessa pergunta é uma coisa que está sendo muito mal praticada nos dias de hoje. O que a gente faz verdadeiramente é se preocupar com a dor do outro. A gente sabe hoje, dentro da nossa plataforma, a gente tem 21 franquias, a gente está em Portugal, estamos na Colômbia. Cada lugar tem vários empresários e cada empresário tem uma dor diferente, cara. E o nosso negócio é a gente, de fato, se sensibilizar com aquilo e se preocupar em resolver um problema dele. Porque quando você economiza a escola da sua filha, eu estou resolvendo um problema seu, Sim. cara. Então eu tenho que dar a devida atenção para resolver este problema, porque às vezes esse problema para mim é muito pequeno, porque ele converte para mim 10% de comissão. Que é pequeno, concorda? Eu ganho num montante acumulado. Mas para mim é pequeno só o seu problema. Mas o seu real problema, que é a totalidade daquele valor que você está deixando de gastar por ano para trocar para o seu serviço, isso que é a minha preocupação, não a comissão. Então, o Clube de Permuta, ele tem isso na sua essência. Desde quando ele foi criado. Ele foi criado através de um sonho de Deus para resolver problema dos outros. Legal. Então, o Léo, quando o Léo conta, e eu sempre acho muito... Eu não canso de ouvir o meu irmão contar, quando ele fundou o clube. Porque ele fala, e é verdade que foi um sonho de Deus, mas o olho dele brilha. Assim como o meu brilha quando eu falo do meu negócio. E o que a gente tenta levar para todo mundo é que todo mundo brilhe quando vai falar do... Igual eu ouvi você falando do Clube de Permuta, seu olho brilha. É legal demais, Bruno. Porque quando eu resolvo esse tipo de problema que mais ninguém pode resolver, nem um banco resolve. Porque o banco resolve esse problema seu. Te cobrando juros, te cobrando o dobro do que você pegou. Eu não cobro juros de nada. Ao contrário, eu te dou muito resultado. Então, quando as pessoas começam a entender o Clube de Permuta, a gente chega num momento da nossa vida, e hoje a gente chega nesse momento, Bruno, que quem me vende são vocês. Isso é muito legal, cara. Olha que história. A indicação é muito bacana. Quando a gente genial. começa a ter indicação. Isso é o melhor lead do mundo, irmão. Hoje no barato. mundo... Não, barato. Que eu gasto com evento. Sim. Então, assim, hoje o mundo de lead que acontece, tá diminuindo a proporção de lead que entra, com o que fecha. Cara, eu continuo recebendo poucos e excelentes leads. Isso é o que me importa, sabe? Então, é isso. Agora, minha opinião, são 3 coisas que eu acho que são diferenciais dentro do clube, agora na opinião de cliente. Pode me mandar esse corte também. Pode mandar o corte, gente. Primeira coisa, né? Eu tenho como um dos valores a pontualidade. E é impressionante, gente. Todas as reuniões do Clube de Permuta, você sabe uma única coisa, que a reunião vai acabar no horário certinho e que não vai ter... Você tá até gravando? Tô gravando. E que não vai ter atraso. Então, eu sei que todos os almoços que eu vou, às 14 horas a gente vai encerrar e eu vou poder marcar um compromisso 14h15, que com certeza eu vou estar lá, né, à disposição do meu cliente. Segundo ponto que eu acho muito legal, né, até trazendo para um lado de CRM também, Antônio, que vocês pegam e mandam parabéns todo ano no meu aniversário. Então, é uma coisa muito legal isso, né, que eu acho que mostra o cuidado com o cliente, se tratando de empresários, né, que são clientes que estão acostumados ali a receber um tratamento um pouco mais VIP às vezes. Então é muito legal também esse carinho e essa personalização que vocês têm. E acho que uma terceira coisa, né, os eventos de networking. Então, deixa de ser apenas uma plataforma
e vocês acabaram criando um ecossistema de networking. Então, eu acho que o empresário que é esse cliente, a gente é solitário às vezes, a gente precisa ter relacionamento com outras pessoas e vocês conseguiram criar todo esse ambiente. Então, vejo muito, na minha visão de cliente, como 3 diferenciais muito legais que vocês têm dentro do clube. Obrigado, irmão. E eu vou concluir a minha gravação agora. Que eu tô fazendo. É melhor quando um cliente fala de você do que você mesmo. Ó, Bruno, seu cliente oculto. Pronto, podemos voltar para o nosso podcast. Isso Acabei aí. de gravar um vídeo. Combinado. Cara, mas é isso. Isso tudo faz parte da essência, Bruno, sabe? A gente não... Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, mas a palavra network, ela tá tomando um caminho... Sim. Ui, perdão, pessoal, desculpa, irmão. Ela tá tomando um caminho ruim. Porque network não é só a gente ir no evento. Network ele é mais que isso. É a gente se preocupar em poder dar um parabéns no seu dia do seu aniversário. Mas sabe o que é isso? É se preocupar de fato que aquele parabéns vai te fazer bem. Sabe? Sim. Isso faz diferença, cara. Então, os nossos eventos, quando todo mundo fala, você tem eventos de network? Tenho. Mas vamos transformar essa palavra. A gente tem eventos de relacionamento. A gente quer que as pessoas se relacionem. A gente quer que as pessoas se conheçam. Porque, irmão, não tem negócio melhor quando você faz com alguém que você realmente se relaciona e conhece. Com certeza. Se der errado, você pode chegar na pessoa e falar, né? De cara. É bom. Olha que dado muito interessante, Bruno. A gente acompanha o mercado de permuta multilateral, não é um mercado gigante, mas a gente não criou essa modalidade. Essa modalidade existe há 60 anos. Nossa empresa, 12. Hoje, o nosso ticket médio está em R$11.400. Uhum. O da segunda empresa na América Latina está R$400. Você entende a diferença? Antônio, mas por que é tão grande essa diferença por negócio realizado? Simples. Relacionamento. É o relacionamento, concordo. E eu não tenho negocinho, ou seja, nós já vendemos avião. Olha que legal. Eu já vendi um clube. Olha que legal, gente. Quem tá escutando, um avião, um clube, um apartamento, tudo isso em permuta, já imaginou? Irmão, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados Olha que legal o número. de lote. É genial, mas, evidentemente, isso acontece por causa de muita relação. São quase 500 milhões, amigo, em transações realizadas. É muito, Bruno. Muito bacana. Mas assim, aí é o que você chega bem e fala assim, mas beleza, mas qual o motivo disso? A relação. Então, de tudo que você falou, eu concordo com absolutamente tudo, nós somos isso tudo, mas nós somos principalmente um ambiente de relacionamento, para se relacionar verdadeiramente, as pessoas se tornam amigas. Tá chegando no nosso evento que eu gosto muito, que é a feijoada. Você leva a sua esposa, Sim. leva suas crianças, né? Suas crianças brincam com as minhas. Então, assim, esse que é legal. Então, esse relacionamento que a gente proporciona, ele é muito valioso. Muito legal. Falando em evento, tá chegando, né? A Feira da BF, Opa, que é semana que o vem. evento do ano. Eu posso falar data? Posso falar data? Semana que vem, semana já que vem. vai ter passado, né? O Boa. episódio. Não tem problema. Mas É semana que vem. Mas falando assim, Antônio, né, dentro do franchising, né, você como diretor, como que você enxerga nessa relação das redes de franquia atendendo o cliente na ponta? Qual diferença se existe para o consumidor em ir em uma unidade que é franquia, em uma unidade que não é? Me conta um pouquinho sua visão sobre esse atendimento para o cliente final. Evidentemente que assim, a gente não pode nunca falar que ela é uniforme, porque a beleza do franchise está em repassar aquilo que deu certo, está em repassar aquilo que você tem uma equipe grande por trás trabalhando. Eu gosto de falar o seguinte, quando você compra uma franquia, você compra funcionário. Isso é muito legal. Sim. Né? Porque se você fosse montar uma empresa sozinha para fazer aquilo, você ia ter que ter várias pessoas que a franqueadora que absorve para poder te prestar suporte. Então, mas isso tudo, a beleza do franchise, ela é ainda maior porque na ponta a gente tem um ser humano. E o ser humano, ele tem as suas qualidades e falhas como qualquer outro. Então, evidentemente, a gente minimiza o erro. O franchise minimiza o erro na ponta. Ele resolve? Não, óbvio que não, porque eu ainda tenho um fator humano na ponta, que é o meu franqueado. O franqueado pode performar bem. Esse mês ele pode estar bem, mês que vem ele está mal, porque ele está passando por um problema que eu não tenho como controlar. Qualquer coisa na vida tem risco, né? Exato. Não existe nada sem risco. Ah, lógico, não, é impossível. A diferença é que o franchise ele minimiza Sim. esse risco. Ele te entrega mais pronto, ele te entrega mais detalhado. E uma coisa que é importante dizer, Bruno, as pessoas têm opção, né?
Ou ela escolhe isso ou ela monta do zero. Sim. Então é a opção que ela vai escolher. A gente trabalha por um franchising íntegro, um franchising correto, de entregar aquilo que está validado, de entregar aquilo que já está qualificado, que já tem uma rede. E hoje tem muita informação, né, Bruno? Tem informação demais. Cara, quer comprar uma franquia? Vai na loja que você quer comprar. Eu pergunto pro outro franqueado, falou, fulano, e aí? Como é que é? Não, e além disso, né, Antônio, a própria lei de franquia obriga toda franqueadora a colocar uma lista de franqueados e ex-franqueados. Não, franqueados, ex-franqueados, processo na justiça. Sim. É um jogo limpo. É um jogo limpo. E outra, mesmo que não colocasse, Bruno, é função também de quem tá comprando. Sim. Hoje a informação é gratuita, pô. Mas fica ainda mais transparente, né? Não, perfeitamente, perfeitamente cristalino. Mas se não tivesse, pô, tá lá. A informação todo mundo tá que me pergunta, eu falo, faz o seguinte, liga pra esse franqueado, liga pra franqueado, lindo, pega aleatório lindo. E você decide. É isso, né? E você toma a sua decisão. Mas falando da feira, a feira é a maior feira do mundo. A gente tem mais de 400 expositores. Eu sou fã da BF Expo, sou fã agora da BF, que a gente mudou agora o Franchise Week. O Franchise Week agora virou o Summit. Então, assim, é uma semana recheada de conhecimento, que eu gosto da programação, porque segunda e terça a gente vem com o Summit, onde a gente tem palestras, muita fundamentação do franchise, também opinião de franqueados, ali a gente tem muita coisa legal. Mas aí a gente completa isso com uma grande feira, com as maiores marcas do Brasil expondo lá, fornecedores como Vossa Excelência vai estar lá novamente. Acho que é o único fornecedor de Minas que está presente nas duas feiras. Acho não, com certeza. Com certeza sim. Seu cliente oculto. Com certeza sim. E você está sempre, todo ano você está lá. Quarto ano já que a gente vai. Por exemplo, eu teve uma pessoa aqui de Minas que falou, Tomás, a feira dá resultado? Eu falei, liga pro Bruno. Ele tá lá tem 4 anos, liga pra ele. Porque não é possível um cara ficar pagando 4 anos por um negócio que não dá retorno. Sim. Ele não é bobo. Então, assim, é uma feira espetacular. A gente geralmente recebe mais 70 mil pessoas na feira. E, pô, é a maior feira do mundo, né? Tem que ir. Quem tá com interesse, um mínimo de interesse, tem que ir pra ver. E não tem permuta pra montar a feira lá em São Paulo, não, Antônio? Tô precisando, viu? Ouviram, pessoal? Vocês ouviram isso? Pode me procurar. Ele vai fazer a indicação, vocês entram no Clube de Permuta, ele monta o stand dele ano que vem na. Não, tô precisando, pronto, viu? Tá caro montar o stand, viu? Eu que preciso economizar, São Paulo eu tô gastando direto. O Bruno até rico, ele fala, eu que tô precisando economizar. Quem dera, um dia a gente ficar rico. Mas achei muito legal o que você falou, Antônio. Assim, normalmente, se o cliente vai numa franquia, a chance dele ser mais bem atendido é maior porque é algo mais padronizado. Não é garantia de sucesso, né? E aí cada franquia vai ter seu modelo de gestão, vai ter ferramentas para garantir um atendimento de maior qualidade, né? Você falou uma frase que é a minha palestra, não sei se você se recorda, eu palestrei também na Xerimbão, na convenção da Xerimbão esse ano e em alguns outros lugares que eu vou dar a palestra. Minha palestra, o título dela é Franquia não é garantia de sucesso, é uma parceria para o sucesso. Inclusive tem um livro escrito, só não tive coragem de publicar ainda, mas está escritinho. Tem oferta no Clube de Permuta, viu? Para produzir livro. Aproveita aí que tem oferta no clube. Vou conhecer. Eu já comprei. Só falta publicar. Faltou coragem. Tá faltando coragem, mas o livro tá escrito 180 páginas de livro, mas assim, com muito conteúdo técnico para quem quer decidir para comprar uma franquia e mostrar que não depende do franqueador só. Depende muito da atuação do franqueado. Inclusive, falo isso na minha palestra, que foi o que eu falei na Xerimbão em janeiro, dessa palestra, foi falando exatamente isso. E mostrando para o franqueado que a necessidade maior é da execução dele, como líder, como gestor, como dono da franquia, para poder fazer que aquela excelência do atendimento na ponta se replique na loja dele, sabe? Então, é um trabalho árduo como qualquer outro. Tem pessoas que ainda têm a falsa ilusão ou a falsa visão de negócio que vai comprar uma franquia e vai poder ficar em casa vendo sessão da tarde. Sinto muito. Se você não botar a barriguinha no balcão, meu irmão, nada vai. Com certeza. Eu tenho até uma coisa, Antônio, quando a pessoa me pergunta assim, qual dica você dá? Eu tenho muito problema com franqueado, com gestão de pessoas. Tem uma que eu utilizei, que eu já fui diretor de franqueadora, né? Que era o seguinte, a gente colocava uma pergunta. Quantos % você acha que o franqueado tem contribuição no resultado do negócio? Se a pessoa respondesse menos de 50%, a gente reprovava. Podia ter dinheiro, podia ter a ficha perfeita. Porque se a pessoa já entra com a mentalidade de que ela é responsável por menos de metade dos fatores de sucesso, isso aí já é critério de eliminação. E eu levei isso para a empresa.
Então, hoje em dia, na Seu Cliente Oculto, a gente faz o seguinte, o RH contrata e no final do processo, a gente pega e conta para a pessoa os 10 pontos negativos de trabalhar no Seu Cliente Oculto. Então, a gente fala que a empresa é dinâmica, que é acelerada, que muita coisa vai mudar. Se a pessoa não gosta, ela sai naquele momento. É muito melhor do que começar a construir uma relação que vai ser cara para os dois lados para depois não dar certo. Concordo. E metade dos candidatos desistem, acredita? Depois que a gente expõe os 10 fatos negativos de trabalhar na empresa, metade desiste. Então, quem entra tem a nossa cultura e vai trabalhar para entregar um bom resultado para o cliente final. E você falando isso, remete ao que eu faço na minha franqueadora. A melhor forma que a gente tem de ter uma rede franqueadora, de ter seus franqueados, é a gente ensinar ou dar os caminhos aos nossos franqueados do que é o franchise. Sim. 20% dos meus franqueados são associados à BF. Que legal. Cara, os franqueados precisam entender o que é franqueado. Isso diminui muito o meu trabalho como franqueador. Porque ele entende a relação. Ele entende o que eu posso e o que ele pode. Então, assim, um conselho que eu dou a vários franqueadores que perguntam, eu falei, cara, ensina seu franqueado que é franchise. Tá cheio de livro bom pra você entregar, tá cheio de palestra boa pra você chamar pra sua convenção sobre franchise. Conteúdo gratuito. Pô, tá cheio de conteúdo gratuito. Exatamente. Só entrar no YouTube, tá aqui o podcast pra quem quiser ver. É isso. Então, assim, tem muita informação boa, cara. Só querer, né? Legal, muito bacana. Vamos lá rapidamente. Sultz, um dos patrocinadores aqui. O que você comenta pra gente, Antônio? Eu sei que você usa, né? Uso. Na verdade, eu falo muito com o Rodrigo que lá no Clube de Permuta eu tive 2 momentos, né? Um antes de Sultz, depois de Sultz. Sultz é uma ferramenta que ela veio para... Na verdade, ela me ajudou muito, que ela colocou muita coisa dentro de um lugar só, que era uma dor que eu tinha. Marketing, treinamentos, vídeo no YouTube, não sei aonde, treinamento não sei aonde, sistema interno de extranet, chamado, tickets, enfim. A Sultz ela resolveu, se não 100%, mais de 90% das ferramentas necessárias que eu tinha para me comunicar com o meu franqueado. Ela é excelente, cara. Tem uma equipe absurdamente qualificada, absurdamente atenciosa, que nos dias de hoje, aquilo que eu estava falando, faz uma diferença muito grande. É eu estalar um dedo de uma necessidade que tem. Eles me atendem super bem. Que legal. Não, cara, não há como sair algo diferente da minha boca, a não ser só coisas maravilhosas da Sultz. Que bacana. E isso aí que você falou é muito importante, Antônio. Muita gente até me pergunta assim, vou implementar tal plataforma, vai dar certo? Eu falo, gente, depende se eles vão te dar suporte para fazer todo o processo de implantação e o pós-venda, né? Então, existem plataformas que custam milhões, são excelentes, mas se der uma Ferrari na mão de alguém que não sabe pilotar, não vai funcionar, né? Então, acho que essa parte na experiência nossa como empresário, e se a plataforma não der esse suporte bom, depois o que acontece é que a equipe começa a boicotar, né? Total. Aí ninguém vai querer usar, todo mundo fala que a plataforma é ruim e a gente cancela. É isso mesmo. Não, nesse momento, já que a gente está botando de data, mês que vem eu estou lançando a Universidade da Permuta dentro da Sultz para os meus franqueados e gerentes. Vou ter ponto. Se a pessoa não alcançar o mínimo, vem para uma reciclagem. Super legal, pô. Então vale muito a pena, vale muito a pena. Que bacana, muito legal. E aproveitar, né, os depoimentos positivos, conta aí do cliente oculto também, como é que te ajuda? Aliás, tenho isso gravado, depois eu te mando. Vou fazer igual você, vou gravar aqui também. Pode gravar. Pode gravar. Eu fiz um evento. A gente tem eventos todos os anos na nossa franqueadora, mas um encontro de franqueados a gente fez ano passado, onde eu entreguei aquele projeto que a gente fez com o cliente oculto. Foi a primeira vez que eu tive um impacto profundo, real, mas muito analítico de como o meu cliente me vê. Bruno, assim, não é porque eu tô aqui, cara, e não é porque você é meu amigo, porque se fosse ruim, você sabe que eu não falaria ao vivo, mas eu falaria no canto. Mas não é esse o caso, mas foi uma virada de chave no Clube de Permuta. A gente começou a enxergar como que a pessoa me vê. E como a gente já tem essa preocupação genuína de se preocupar com os outros, a gente teve essa mesma preocupação e falou assim, não, vamos dar atenção a isso aqui, porque isso aqui é o relatório mais puro que a gente tem do que o cliente, do que o nosso cliente acha da gente. Cara, eu te falo do fundo do meu coração, mudou a trajetória do Clube de Permuta, poder fazer o seu cliente oculto e ouvir todas as coisas positivas, mas também todas as coisas negativas que as pessoas pensavam da gente. Teve coisas negativas que me tirou assim, pô, eu preciso mudar o meu discurso, preciso mudar esta forma de falar.
Não, isso aqui ele colocou como negativo, mas foi ele que não entendeu. Eu conseguia entender. É tão analítico. Cara, basta dizer o seguinte, que acabou o nosso processo, você me deu 80 páginas pra ler. Mas eu li todas com a devida atenção. Mas tem um resumo também, né, Antônio? Não. Que a gente sabe que todo mundo... Ninguém tem tempo. Mas eu fiz questão de ler as 80. Legal. Isso mudou... Meu irmão, quem preocupa com estratégia vai ler as 80 e não as 8. Concordo. Então é o seguinte, eu li as 80. E hoje eu sei exatamente o que acontece com cada franquia, o que cada associado meu pensa quando vai entrar numa franquia minha. Eu sei exatamente qual que é a dor dele. E eu tô resolvendo item por item desde então. Muito obrigado, irmão. Que bom, obrigado a você, né? Parceria de sucesso aí, se Deus quiser, vamos continuar por muito tempo. Tem que fazer todo ano. Porque, na verdade, é o seguinte, pode ser que os nossos processos não mudem, Bruno, mas o nosso cliente muda. Nosso cliente muda o tempo inteiro. Então... vamos continuar fazendo, não tenha dúvida. Esse ano nós vamos repetir, não tenha dúvida. Não, muito legal, vamos sim. Agora, Antônio, a gente queria, né, colocar um quadro novo aqui. Primeira vez que a gente vai fazer, viu? Então, muito bem, ele vai chamar a experiência do empreendedor. Então, quero bate-pronto, 1 minuto de perguntas rápidas. Que medo, e você não me mandou nada antes. Não te mandei nada para ser surpresa. Então, 1 minuto, perguntas rápidas. Quero que você responda super rápido aí pra gente fazer o máximo de perguntas. Tá. Combinado? Vambora. Então, vamos lá. Livro favorito, Antônio? O mais recente, A Beira do Abismo. Empreendedor que você admira? Meu irmão Leonardo. Segmento que você é mais bem atendido nos dias de hoje? Segmento que eu sou mais bem atendido? Nossa, é difícil pra caceta. Tem que ser rápido? Tem que ser rápido. Segmento que eu tô sendo mais bem atendido. O atendimento hoje tá tão drástico, gente. Confesso que não é fast food. Meu advogado, tá bom, serviço. Então tá, segmento que você é mais mal atendido? Fast food. Olha como que as pessoas são muito mais rápidas em lembrar o negativo e positivo, né? Exatamente. Esporte favorito? Fórmula 1. E frase de sucesso? Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Não, muito legal. Foi ótimo aí, Antônio. Saiu bem. Só rateei no... Isso aí. Mas olha que legal, né? Esse é um dado muito bacana. Primeiro, que as pessoas, elas têm mais facilidade em falar mal do que falar bem das coisas. Sem dúvida. Então é do ser humano. E, inclusive, né, tem números que mostram que se você tem uma boa experiência, você vai falar bem para 4 pessoas. Se você tem uma experiência negativa, você vai falar mal para 11. Então, assim... Isso é um dado? É um dado estatístico. É um dado estatístico. Que legal! Então a gente tem essa tendência e mostra também, né, que o atendimento está sendo ruim na maioria das vezes. Sim. Porque se eu falar assim, conta 10 casos de atendimento ruim, você vai lembrar na hora. Ou 20. Ou 20, né? É verdade. Agora, de atendimento bom, quando eu vou dar palestra, eu peço, gente, alguém lembra um atendimento assim, que marcou no último mês? Quase ninguém levanta a mão. Mas o atendimento tá terrível, né, Bruno? Assim, na sua maioria, a gente não pode também... jogar que todo mundo tá terrível, tem lugar que é bom. Eu até outro dia tava com os meus filhos em um lugar, não vou falar o nome jamais, mas eu segmento. Não, mas é fast food. Mas eu gravei. A hora que o cara chamava pelo número, ele queria fazer uma gracinha, mas ele tava fazendo uma piada de mau gosto. Ele falava assim, pelo amor de Deus, vem agora você... Pô... Pelo amor de Deus. Aí eu gravei e mandei pro presidente daquela marca, assim, mas sabe... Na verdade, não é um problema só do atendimento, né, Bruno? Se você abrir o Instagram, dá pra ver bem. O mundo tá estranho. Tá. Então, os valores estão invertidos, né? As pessoas estão do avesso. Então, eu acho que a gente precisa de um choque... não é cultural, porque isso não é falta de cultura, mas... de saúde mental mesmo, as pessoas pararem, começar a deliberar sobre um assunto, ser crítico sobre algo, sabe? As pessoas têm um hábito hoje, Brunão, de pegar uma informação e transformar aquilo com a verdade, sendo que não tem embasamento nenhum. E a pessoa nem pesquisa sobre o assunto, e ela já replica aquilo. Isso é terrível. Exatamente. Hoje as pessoas... Hoje você chega no Reclame Aqui virou um depósito de muro de lamentação injusta contra as empresas. Sabe? Eu acho que tá muito invertido os valores e isso reflete no atendimento, sabe? Isso reflete na falta de mão de obra. É um problema, Bruno, sem sacanagem. É um problema que a gente tem que começar, inclusive nós empresários, temos que começar a tentar achar uma solução conjunta para isso, porque isso daqui a uns anos vai ficar insustentável, amigo. Não, com certeza, vai sim. E você falando de fast food, eu lembro de um que eu cheguei assim, domingo, 8 horas da noite, horário de pico. Eu tava voltando de uma viagem, eu queria usar o banheiro e o pessoal não queria deixar eu entrar porque falou que não tinha funcionário suficiente.
Então o local, ele não conseguia receber mais clientes domingo, 8 horas da noite. Meu Deus. Então você vê assim, né, que nível que a gente está chegando, né, essa falta de pessoa, falta de treinamento, falta de qualificação. Então realmente é algo que a gente precisa... Vamos encontrar uma solução. Uma hora, velho. Cliente oculto ajuda, mas vamos encontrar mais soluções ainda. Mas é isso mesmo. Que acho que vão ser importantes. É isso. Antônio, conta rapidamente também, né? Você fez todo o processo de formatação com o pessoal da 300, né? Um dos apoiadores também do nosso podcast. Quanto que é importante, o Luciano tá patrocinando aqui também? Tá também. É parceiro nosso também. Olha. Conta pra gente aí como que é esse processo, né? Na verdade, não foi com a 300 em si, porque o Lucien, ele antes da 300, ele tinha loja de franquia. Sim. E era na época, acho que a 300 nem existia, na verdade. Foi através da loja de franquia. Mas, Bruno, falar do Lucien é muito fácil. E não é porque hoje se tornou um amigo meu, porque um dia eu nunca o conheci. Eu conheci ele trabalhando para mim, fazendo a formatação do clube de permuta. E eu te falo hoje que tem 4 anos que a gente disputa o selo de excelência. Desde 2022. A gente ganhou 2022, 2023, 2024, 2025. Tem 4 anos que a gente disputa. Parabéns. Obrigado. 4 anos que a gente disputa, 4 anos que a gente ganha. E toda vez que eu ganho, eu mando uma mensagem pro Lucien. Falou assim, comemore, porque também é seu. Porque tudo que o clube de permuta é como franqueadora foi com embasamento dos ensinamentos do Lucien lá atrás. Ele não só... Eu falo isso para todo mundo. Ele não só formata a franquia. Ele te vira um consultor eterno. Lucien presta consultoria pra mim até hoje. Só que eu não pago ele mais. Nem permuta? Nem permuta. Eu ligo pra ele. Aliás, é um dos maiores associados que nós temos no clube de permuta, porque ele já fez muitas formatações de franquia dentro do clube de permuta. Mas eu ligo pra ele e falo, ô Lu, tô com essa dúvida, o que você acha disso? Ele, isso. Pô, obrigado. Então, assim, é um cara totalmente antenado. Eu falo que tem gente que nasceu em berço de ouro. Ele nasceu no berço do franchise, por causa do pai dele, né? Porque o Aristides é o precursor. Não, ele é um dos criadores do franchise no Brasil. O cara... começou o franchise no Brasil, é o Aristides Newton, o pai do Lucien. Então, assim, o Lucien, eu acredito o seguinte, que no café da manhã, no almoço, jantar dele, quando ele nasceu, ele ouve falar de franchise. Então, ele conseguiu replicar isso de forma muito inteligente, mas mais do que isso, é um cara que tem uma competência acima da média. Então, eu realmente, assim, agora que eu vi a sua tela, você só tá com um cara craque aqui. Só cara craque. Só craque. Que bom, então, todo mundo apoiando, porque no final todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Que é entregar uma excelência na ponta. É isso aí. Então, é o importante, é o que a gente entrega. E eu também já vi palestra sua, Antônio, falando sobre inteligência artificial. Legal. Né? Bastante. Então, eu queria que você trouxesse, né, isso à tona. Tem críticas, tem gente que fala que a inteligência artificial não ajuda, tem gente que fala que piora o atendimento, tem gente que super elogia. Então, traz um pouquinho, né, resumidamente, do seu conhecimento, que eu já vi que é bastante extenso no assunto, de como que você acha que pode ajudar no dia a dia das empresas. Vou trazer um dado, Gartner. 95% das empresas em 2025 estarão utilizando IA. Não pode ser um negócio ruim, né, Bruno? E já estamos em 2025. Ok, Então, assim, não pode ser um dado ruim. Não pode ser um negócio ruim. A inteligência artificial, ela veio para ficar, amigo. Então, assim, basta você entender como que ela pode te ajudar a acelerar processos e procedimentos dentro da sua companhia. Então, hoje você tem absolutamente todo tipo de ferramenta para te apoiar nas decisões, inclusive para análise. Outro dia eu me peguei fazendo uma análise de DRE, que com certeza uma semana demoraria para minha equipe financeira me entregar, por causa que tá com a pauta... Cara, me entregou em 3 minutos. Então, assim, a IA, as pessoas têm que entender que a IA, ela chegou para te ajudar e acelerar o processo de análise, o processo de decisão. Tomar emprego, vai? Ah, Bruno, eu não sou profeta do apocalipse, mas vai. Mas não é todos, não. Mas quem souber usar a inteligência artificial vai saber utilizar para amplificar a sua potência. É como toda tecnologia, né? Quando veio qualquer revolução, tirou emprego também. A mesma coisa, e as pessoas foram se remodelando. E criaram-se novos empregos ao mesmo tempo. Agora eu te pergunto o seguinte, pergunta para qualquer empresário quem está com dificuldade de contratar. E o problema é da IA, irmão? Não é. Então, assim, comecem a utilizar, olhem a IA como uma amiga. Não olhem como uma pessoa que vai destronar poder. Não tem nada disso, cara. Ela tá lá para te ajudar, te apoiar. Cara, tem tanta ferramenta boa. Acabou de ser lançada há pouco tempo atrás, Humanos. É uma ferramenta chinesa de programação. Bruno, você não tem noção. Eu fui conversar com ela em meia hora. Que benção. Fui conversar com ela em 3 minutos, ela me fez um sistema. Daquela ideia que eu estava, sobre todos os dados que eu tinha não conectados dentro do meu sistema. Ela me entregou um sistema pronto, com back-end e front-end. Para quem está nos ouvindo, back-end e front-end é o seguinte,
O back-end é a parte de tecnologia, o front-end é o visual. Ela entrega pronta. Olha que ponto chegando. Aí quando eu fui conversar com uma pessoa desse mercado, ele falou assim, não, mas isso é bobagem. Como que é bobagem? Eu quero amplificar o seu negócio. Ao invés de você ter 15 clientes, você pode ter 80, entregando a tempo recorde. Então, vamos sair da caixa, vamos pensar fora da caixa. E não vamos tratar a IA como um vilão. Ela não é vilão. Ela é bênção. Porque ela vai ajudar, vai agilizar, vai te dar caminhos que você não tinha. Entendeu? Então, assim, quem ainda não... Donos de empresa que não estão utilizando nas suas companhias, se fosse para dar um conselho, Bruno, meu conselho seria assim, vai fazer um curso, vai pesquisar, tem tanta coisa boa na internet, sim. Então vai fazer um curso, vai pesquisar, vai ouvir pessoas que já usam, pesquise muito sobre o teor para você poder aplicar na sua companhia, porque você vai precisar aplicar, não por uma coisa de moda, mas por uma questão de necessidade do mercado. Se você não usar, você vai estar lento demais. Você vai estar devagar demais na entrega que você precisa fazer. É isso. Se você não usa, seu concorrente está usando. Né? Então isso é muito legal. Eu até passei esses dias lá quando eu fui em Gramado, que eu fui no Gramado Summit, aí tinha um outdoor falando assim, se você não está anunciando aqui, em breve seu concorrente vai estar anunciando. Eu achei excelente. Que legal. E tinha um outro assim... se você está vendo esse anúncio, seu cliente também poderia estar vendo. Anuncie aqui. Pô, eu achei legal. Excelente as duas chamadas. Muito bom. Né, que faz a pessoa criar a situação e falar, gente, eu tenho que anunciar aqui. Eu não liguei para eles, mas quase que eu liguei para ver qual que era o preço ali, porque... Só pra você colocar um lá. Realmente me chamou a atenção. Compra pelo clube, tem bastante mídia no clube, tá? Eu já comprei um, a gente fez de ônibus. Foi muito legal. Boa. Sabe uma mídia boa que você tem que comprar no clube? Aeroporto. Onde estão todos os empresários do Brasil circulando. Você tem que comprar aeroporto. Libera mais 30 mil lá que eu compro. Não, mas vamos negociar sim. Bom. Antônio, tem alguma coisa que você lembra que algum cliente falou pra você que realmente, assim, mudou o seu negócio? Que você falou assim, a partir disso, eu da vou sua ter uma análise virada do que eu te contratei? Pode ser qualquer cliente. Não, eu vou falar não, mas eu vou falar de um cliente que através de um cliente oculto, legal, disse no relatório. E que eu achava que... Não é que eu achava, eu não estava dando atenção. Mas a hora que eu ouvi um cliente oculto falando que 3 dias de resposta foi muito lento e ele perdeu o interesse porque o meu gerente ficou mais de 3 dias sem dar uma resposta, aquilo me impactou profundamente. E desde então eu tenho capacitado e dando treinamento na nossa franqueadora, em encontro nacional de gerente, em encontro de franqueados, sobre o retorno do lead, sobre o retorno do nosso cliente que vem de forma espontânea, por exemplo. Porque o cara que vem de forma espontânea pro clube, a gente mostra para ele que ele tem aquele quantidade de empresa que ele tem que conhecer algum dono daquela empresa para poder indicá-lo. É esse tempo que era muito longo pro cara, 3 dias. E ele tem razão. Sim. Porque eu fiz um exercício contrário. Falei assim, qual que é a minha paciência quando eu estou procurando algo e alguém não me responde? A gente não espera, cara. E por que eu acho que o meu cliente tem que esperar? Então eu fiz uma análise muito profunda em relação a tudo aquilo que estava no seu relatório e volto a falar, mudou realmente a minha visão de negócio. Me ajudou muito. Eu vi uma informação, até postei no meu LinkedIn hoje, inclusive, que você tem quase que 100% de taxa de retorno do lead se você responde até 5 minutos. Se você demora de 5 a 10, já cai para 80%. Se você demorou mais de 10 minutos, já cai mais. Se você demorou mais de 2 horas para responder, se não me engano, fica abaixo de 10% Olha isso já. Aí. É isso. Então é exatamente isso. Hoje em dia ninguém topa esperar mais de 2 horas. E assim, eu vejo muita gente ouvindo isso que você está falando e falando assim, bobagem. Cara, isso é o seu cliente que tá te falando. Isso é uma pesquisa feita com gente que compra. Se a pessoa que compra fala, amigo, eu não aceito isso aqui. Meu irmão, sua réguinha tem que subir. Foi o que eu fiz, subi minha régua pra tudo. Muito legal, Antônio. E aí a gente entra, né, em outros indicadores que depois pode explicando, mas custo de aquisição do cliente está cada vez mais caro. Mais caro. Se você não investe tanto, porque você tem as indicações. Mas eu sei, mas tá caro. Algo caro que todo mundo reclama. E depois essa taxa de conversão do lead, né? Então, pra gente, né, que trabalha no B2B, o cliente você tem que sempre estar trabalhando naquele funil e o pós-venda, que eu acho que é algo que vocês fazem super bem, né? Na verdade, o pós-venda eu boto dentro da minha janela do relacionamento, né? Como que eu faço pós-venda? Através da relação. Então,
manter, não é só colocar um associado, é manter, igual você. Quando você entrou no clube de permuta, um dia você nunca conheceu, você ficou sabendo, você foi, como é que eu mantenho você lá dentro? Levando, evidentemente, atendendo os seus anseios de compra, ou seja, fazendo que você deixe de gastar em dinheiro para pagar em permuta, mas mais do que isso, encontrando com você todo mês. Aliás, você já foi no almoço desse mês? Já Muito foi no obrigado. almoço. Foi muito bom, foi ótimo. Inclusive o tema foi network. Foi network e foi no Porcão, que é um cliente nosso. Boa. Abraço pro Nando também, que é um super amigo que a gente tem aí. É sim. Antônio, último recado, encontre sua franquia também. Falei hoje com o Henrique Moll. Falou? Falei hoje por telefone. Comenta um pouquinho aí. O Henrique é um desbravador do mercado franchising. Um cara que já está em todos os estados brasileiros. É um cara que tem uma voz forte no franchise. É um cara que precisa ser ouvido, porque tem muita bagagem de franchise. Inclusive fez um post hoje muito legal no LinkedIn. Lindo. Né? Muito bacana. Conversei com ele por causa disso. Que tem todo o relacionamento aí, que depois é legal de você comentar. Muito legal. Fez um post muito, muito inteligente da parte dele. Eu liguei para ele por causa disso. Então, Henrique, a hora que você vê isso aqui, você sabe que hoje foi por causa daquilo. Então, Henrique é um cara, é um desbravador do franchise, hoje ele é um influenciador do franchise. E a gente precisa de mais caras igual o Henrique, porque ele leva o franchise em locais que a gente não alcança sozinho. Então, isso tem seu valor. Um cara que construiu enquanto sua franquia, um cara que construiu enquanto sua viagem, né? Aquazero, e tem feito um trabalho atrás de trabalhos bacanas. Então, o Henrique, de fato, ele é um grande cara do franchise. Ele é não é cara, ele é um grande... Como é que fala? Um grande personagem do franchise com esse youtuber que ele sabe? Eu sou muito grato como empresário do ramo do franchising por existir na mesma época que o Henrique, porque o Henrique leva informações importantes do franchise para locais que a gente não chega. Então, às vezes eu chego para falar do clube de permuta e que eu só cresço através do franchise, o cara já sabe o que é franchise por causa desse moço aí. Então, legal. Tem que dar o mérito a ele, porque ele realmente faz um trabalho incrível. Bacana demais. Foi ótimo, Antônio. E uma última coisa, Antônio, que eu queria perguntar. Qual o recado que você dá, né, para quem quer empreender, né? Que eu acho que esse possível empreendedor acaba virando um cliente seu, um cliente meu, um cliente de todos nós, e é uma pessoa que ajuda a mudar o mercado. Né? Então, o que você dá de recado no mercado tão desafiador, com juros tão altos, com vários problemas que a gente encontra no dia a dia? Qual o recado que você daria aí para quem quer empreender e lidar com esse atendimento ao cliente no dia a dia? Legal. Isso aí não dá para ser em um minuto não, né? Não, mas tem como ser do coração. Empreender não é dom. Empreender é conhecimento. Se você quer empreender, a primeira coisa que você deve buscar é conhecimento. Você aprende a empreender. Você aprende a ser dono de empresa, a ser gestor, a ser líder, lidar com pessoas, com cliente. Isso tudo você tem que aprender. Empreender não é fácil. Se alguém te vender que empreender é fácil, corra dessa pessoa, que essa pessoa está mentindo para você. Empreender é uma das coisas mais difíceis que tem no mundo. Não é só aqui no Brasil não, Bruno. Fora também. É difícil demais. Mas empreender é muito bom. E empreender, quando você tem um propósito... Tá chato falar de propósito, todo mundo só fala disso. Mas é a verdade. Quando você empreende com um propósito, igual eu disse aqui qual é o nosso, que é resolver o seu problema, etc. E isso te enche o peito, te enche o coração, cara, você tá no caminho certo. O que eu aconselho a alguém que vai empreender, empreenda com algo que te enche o coração. E aí eu volto ao franchise. Por isso que o franchise é legal. Porque se eu gosto de moda, tem 200 opções para eu abrir de moda. Se eu gosto de serviço, tem 300 opções de serviço. Se eu gosto de saúde e beleza, tem mais 200 e assim vai. Sim. É só você escolher aquela que você vai se adaptar mais. E você pode escolher assim. Então empreender, cara, não é um dom, é a base de muito estudo, mas empreender, na minha opinião, tem gente que não gosta de empreender e eu respeito, Bruno. Tem gente que nasceu para ser funcionário e tá tudo bem. Sim. Aliás, sem eles a gente não consegue empreender. Então tem coisas para tudo. Aliás, tem gente que empreende na sua carreira. Eu quero ser um empreendedor para ser CEO. Como que é isso? Não, eu vou empreender na minha carreira. Eu vou por esse caminho. É uma análise, tá tudo bem. Legal. Mas, cara, se você quiser empreender para ser o dono da sua empresa, busca conhecimento
e busca fazer algo que verdadeiramente entregue um valor na ponta, que mude a vida daquela pessoa que está te comprando aquele produto. Porque vender por vender, meu irmão, qualquer um vende. Com certeza. Eu achei muito legal isso que você falou, Antônio. Já tem muita gente que eu vou na feira e fala, Bruno, me indica qual que é a melhor franquia para eu comprar. E eu faço exatamente essa mesma analogia. Eu falo do que você gosta. Né? Então, normalmente, sim, tem várias mulheres que gostam muito de moda. Então, procura uma franquia de moda que vai fazer mais sentido para você. É isso. Né? Então, já teve colega meu que falou, Bruno, eu gostei muito da franquia de mercado autônomo. Eu falei, mas você vai querer ficar passando de prédio em prédio, abastecendo os mercados? É isso que você quer para sua vida? Tem gente que quer, que ama. Tem, inclusive, vários amigos nesse mercado que se deram muito bem. E tá tudo certo. Tá tudo certo, mas tem gente que não é o perfil. Então, acho muito legal isso, né, que você falou. E acho que estando no clube de permuta, né, você consegue enxergar o quê? Tem gente ganhando dinheiro em todos os segmentos. Todos, sem exceção. Né? Não existe, eu quero abrir nesse segmento para eu ser rico. Qualquer segmento, você sendo bom, você vai ganhar dinheiro. Todos, Bruno. Fato é, só você ver a pandemia. Nossa, muita gente quebrou, mas muita gente enriqueceu. Com certeza. Então, o mercado, ele sempre vai surfar para os dois lados. Então, tem mercado e tem segmento para todo mundo. Basta querer. Trabalhar, meu irmão, é uma benção, é divino. Se você trabalha 8 horas, você vai colher frutos de 8 horas de trabalho. Se você trabalha 10 horas, você vai colher fruto de 10 horas de trabalho. Se você trabalhar 12 horas, você vai colher fruto de trabalho de 12 horas por dia. Com certeza. E tá tudo certo. Então, bora trabalhar muito, que eu quero colher muitos frutos, né? É um prazer ter gravado aqui com você. Meu, obrigado. Já passou de 18, né? Então, Boa. A gente já tá no horário de quem trabalha aí mais de 10 horas por dia, 12, 14. Tá ótimo. Muito obrigado, viu, Antônio, pela sua presença. Sem dúvida nenhuma, foi o melhor podcast que eu já fui pra ser entrevistado. Juro por Deus. Que isso? Juro, foi o que eu me senti mais à vontade. Obrigado, que bom. irmão. Vou fazer esse corte depois também. Pode fazer. Obrigado, irmão. Muito obrigado, Antônio. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, ao nosso público fiel, seu cliente podcast. Coloca para nos seguir, para se inscrever. E assim como o Antônio, né, que é uma referência em franchise e como empreendedor no B2B, a gente vai trazer vários grandes convidados. Muito obrigado pela sua audiência.